Por exemplo, a Síria, aqui podemos entender como os perseguidores do povo de Deus. Todo aquele perseguidor do povo de Deus pode ser entendido como a Síria. Então, por exemplo, no livro profético de Apocalipse, haverá um tempo em que o povo de Deus será perseguido pela Síria. Podemos dizer assim. Isso não está especificado desta maneira no livro de Apocalipse, mas podemos entender assim. Deus é Deus de justiça. Deus trabalha em favor dos que por Ele trabalham. Deus justificará os atalaias que clamam reunidos. Nós podemos entender isso lendo mais sobre o livro de Isaías, capítulo 52. E essa justificação se dará já no começo, quando Jesus Cristo se deu por nós. No livro de Isaías, capítulo 53, entendemos mais sobre esta justiça, essa justificativa. O profeta Isaías adverte o povo que serve a Deus a purificar-se do que é imundo. E aí fazemos uma referência ao livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Lá especifica, por exemplo, mas quanto aos tímidos, ou seja, aqueles que não têm coragem, aos incrédulos, ou seja, aqueles que perdem a motivação e deixam de seguir a Deus, e aos abomináveis, ou seja, ele compara os abomináveis aos cães, aqueles que fazem sexo, têm relações sexuais com os seus parentes consanguíneos, aos homicidas e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Então, o profeta Isaías aqui já adverte seu povo de maneira atemporal, para que perseverem fiéis a Deus e possam, assim, desta maneira, manter-se e habitar na Nova Jerusalém, que também é descrita no livro de Apocalipse, livro profético. Seguindo o texto de Isaías, temos: e agora, que tenho eu de fazer aqui? Diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, e os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Temos nessa passagem, irmãos, meditando sobre ela, uma explicação lá em Isaías 53, versículo 3, que fala sobre Jesus Cristo, que Ele vai fazer, Ele vai ser aquele que vai redimir o povo. Ele vai fazer, por isso que ele diz aqui: o que tenho eu de fazer aqui? Está escrito no livro de Isaías 53, capítulo 3. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Para entender melhor isso aí, segue o texto de Isaías. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Em Isaías 52, versículo 5. E Isaías 53, versículo 4, explica esta passagem. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui, Isaías 53, capítulo 4, faz uma referência à crucificação de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo desceu do alto sublime trono dos céus para que o homem, a mulher, tivessem
oportunidade de salvação. E aqui ele faz uma referência a iniquidades desde o tempo de Adão. Então, podemos entender, irmãos e irmãs, que livros proféticos falam sobre fatos e falam sobre tempos de diferentes formas na palavra de Deus. Então fazemos uma referência, fazemos uma reflexão sobre a opressão dos justos e a sua redenção. Aqui a palavra de Deus é muito clara e diz que aquele que for fiel a Deus, aquele que manter-se longe daquilo que desagrada a Deus, ele terá a oportunidade de ser povo de Deus, de estar na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. E aqui ele fala que o povo de Deus na terra é perseguido. A palavra de Deus fala que a Assíria sem razão oprimiu, ou seja, o povo será perseguido. Por isso o tema da passagem de hoje é a opressão dos justos e a sua redenção. E a redenção depende exclusivamente de cada um. Quando nós escolhemos manter-se fiéis a Deus, manter-se no caminho de Deus, permanecendo fiel a Ele até o fim. Então, a reflexão sobre a opressão dos justos e a sua redenção tem a ver com escolha, amados irmãos e amadas irmãs. Diante da opressão, diante dos opressores, o que você vai escolher? Vai escolher desistir ou vai escolher ser fiel a Deus? Aqui tem uma promessa. Promessa de salvação e morada eterna na Cidade Santa. Agora, é preciso que você creia. E é preciso que você viva essa crença. Jesus Cristo já veio para nos salvar. Agora cabe a nós mantermos limpos da corrupção do mundo e de tudo que desagrada ao Senhor. Esta foi a meditação de hoje. Que a paz, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, desde agora para todos, sempre seja com todos. Amém. E graças a Deus.